O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens de 53 a 56, por uma criança que acaba de nascer. Meus irmãos, o nascimento de uma criança é geralmente motivo de alegria para a família, que comemora a chegada de um novo membro. As preces apresentadas por Kardec nesses itens se destinam a serem ditas pelos pais de um recém-nascido, e além de serem um pedido de proteção a Deus e à espiritualidade para esse ser que inicia uma nova jornada na carne, elas também deixam clara a responsabilidade dos pais no encaminhamento daquela alma durante a vida material. Esta criança tanto pode ser um espírito amigo, pertencente à mesma família espiritual, como pode ser alguém que foi prejudicado em encarnações passadas pelos atuais pais, que ao perceberem seus erros após a desencarnação, se comprometeram a recebê-lo em uma nova encarnação para auxiliá-lo em sua recuperação. Mas seja qual for a situação específica, a regra geral é que os pais têm o dever de orientar, de dar bons exemplos e conduzir ao caminho do bem o ser cuja tutela lhes tenha sido confiada por Deus, desde cedo procurando identificar e corrigir as más tendências que ele possa demonstrar como resquício do passado e estimulando as boas inclinações que ele traga. Lembremos que, embora aquele corpo tenha sido recém-formado, ele é dirigido por um espírito multimilenar, que já traz uma bagagem de existências anteriores nas quais pode ter enveredado pelas sendas do crime, do vício, e ainda que haja o esquecimento do passado, essas más tendências ficam latentes no espírito e podem se manifestar nas mais comezinhas situações, na mais tenra idade. E caso não combatidas, podem novamente vir a se transformar no traço dominante da personalidade adulta daquele ser. Essa corrigenda imediata é de responsabilidade dos pais, pois a infância é o período em que esse espírito está mais maleável a receber as boas influências que moldarão seu caráter. Durante a infância, nos dizem os espíritos, o reencarnante ainda não expressa por completo a sua personalidade e por isso assimila mais facilmente os exemplos que lhe são fornecidos. As orações pelos que nascem são importantes porque, ao reencarnar, o espírito traz uma programação que aceitou por livre vontade, mas na hora de colocá-la em execução pode demonstrar insegurança, medo de não conseguir ou até de ser levado para outros caminhos por influências nocivas. Há relatos de espíritos que tiveram mais medo de enfrentar o nascimento em uma nova encarnação do que na hora de deixar o corpo para retornar à vida verdadeira, tamanhos desafios que eles pressentiam que iam enfrentar, face à sedução dos apelos da matéria sobre os espíritos de evolução mediana. A prece que seja feita em intenção aos reencarnantes, desde a gestação até durante a primeira infância, tem o efeito de auxiliá-los a se manterem firmes na rota de regeneração, dando-lhes confiança e suporte espiritual para que cumpram sua programação para aquela encarnação sem se deixarem arrastar pelos apelos internos inferiores que constituem o desafio que lhes cumpre vencer, além de envolvê-los em um ambiente de amorosidade, fazendo com que eles percebam que serão bem recebidos por seus pais, familiares e amigos que os auxiliarão a cumprir suas metas. Vamos então agora a uma mensagem do livro Mais Luz, pelo Espírito Batuíra, psicografia de Chico Xavier. Amparo à criança. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da Era Nova, na qual as criaturas entrelacem as mãos na verdadeira fraternidade, em bases de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionou ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo.
Urge, pois, não só amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. E vamos agora elevar os pensamentos em prece. Bondoso Deus, nós vos agradecemos pela reencarnação, bênção que nos ofertastes para nosso desenvolvimento espiritual, por meio da qual vamos corrigindo os erros de nosso passado e em cada existência nos aproximando de vós. Hoje pedimos vossa especial assistência sobre a nossa família e sobre todas as famílias, núcleos da sociedade onde as almas se reencontram para dar continuidade à evolução de seus membros, estabelecendo novos laços de amor e estreitando os já existentes. Reconhecendo que junto a nós estão aqueles com quem temos alguma tarefa a realizar, que saibamos aproveitar a bendita oportunidade que nos concedeis e trabalhemos em favor da união de todos, amparando, tolerando, perdoando, amando a cada um de nossos familiares, os que já reencarnaram e aqueles que futuramente virão a entregar a nossa parentela. Que ao reingressarem na matéria, sejam envolvidos por vibrações amorosas, para que se sintam acolhidos e bem-vindos, e que durante sua trajetória possam contar com o nosso apoio para que sua jornada na matéria seja mais suave no cumprimento das tarefas com as quais estejam comprometidos. Abençoai então, Pai, não só os que virão a compor a minha família, mas todos aqueles que retornam à matéria, despertando em seus familiares o amor e a responsabilidade que deverão ter com eles. E que assim seja.